Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, porque no vídeo de agora vamos falar sobre o Corinthians, que sentiu o golpe. Pois é, teve uma atitude, na minha opinião, infantil nas redes sociais, após o Flamengo tentar a contratação do volante Maicon e não conseguia. Já expliquei aqui para vocês porque o Maicon preferiu ficar no Corinthians, mas o Corinthians, pelo visto, sentiu o golpe. E já já a gente vai falar o que aconteceu. Tem também Léo Ortiz, vamos contar como é que foi o primeiro dia do Léo Ortiz lá no CT. Será que ele já treinou com o grupo, já fez a primeira atividade com os novos companheiros? Tem também o William Carvalho, muita gente me perguntando se de fato o Flamengo ainda tenta a contratação desse atleta, se fez proposta para tentar ter esse jogador que atualmente está no Betis da Espanha. E também Thiago Maia, a novela continua, não chegou ao fim, tá? E pode não chegar ao fim no dia 7, no caso amanhã, quando se encerra a janela de transferência. Como assim? O Internacional vai tentar a contratação mesmo depois da janela? Eu vou explicar para vocês o porquê disso acontecer. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, sentir o golpe. Pois é, depois do Flamengo tentar a contratação do volante Maicon e não ter êxito, porque o volante, após uma longa reunião com a diretoria do Corinthians, optou por ficar no timão, ouviu da diretoria que os meses de direito de imagem atrasados serão acertados, tudo bem, ele acreditou, vamos ver se a diretoria vai conseguir cumprir aquilo que foi combinado com o jogador. Fato é que, nas redes sociais, o Corinthians publicou, isso aqui é Corinthians, com a foto do Maicon, dando umas indiretas, obviamente, no Flamengo, né? Sejamos francos, o Corinthians não fez isso por acaso, não foi, pegou o Maicon por um acaso no treino, não. O Corinthians quis dar uma indireta no Flamengo, que tentou a contratação do jogador e até o momento não conseguiu. Se conseguir, vai ser na próxima janela de transferência, isso se tentar novamente. Mas, na boa, que atitude infantil do Corinthians. A grande verdade é o seguinte, o debate não deveria ser esse. O debate tem que ser, como é que o Corinthians deve 11 meses de direito de imagem a um jogador e mesmo assim comemora isso, faz essa brincadeira, digamos assim, nas redes sociais. E mesmo devendo direito de imagem, não só para o Maicon, para vários atletas, continua investindo pesado, eles vão pagar cerca de 2 milhões de reais por mês para ter Igor Coronado. E ninguém fala disso. Se fosse o Flamengo, isso seria debate em todos os programas esportivos. E debate longo. Seria 1 hora de programa só falando sobre o Flamengo, que deve direito de imagem. Deve 11 meses de direito de imagem ao Maicon. 11 meses. É quase 1 ano sem receber uma parte do que ele tem direito. Quase 1 ano, repito. E eu vejo malabarismo de muita gente na imprensa para dizer, porque o Corinthians, que tem alguns meses, alguns salários de direito... Não, gente, não é alguns meses, não é alguns salários. É 1 ano, praticamente, de direito de imagem atrasado a um jogador. O debate não tem que ser, o Maicon decidiu ficar no Corinthians. Beleza, o Maicon optou por ficar no Corinthians por vários fatores. Vários, já expliquei no vídeo anterior, não vou ficar perdendo tempo aqui falando sobre isso novamente. Agora, por que não se discutir o seguinte? Como um clube que deve direito de imagem, que tem dívidas com jogadores do atual elenco, continua investindo pesado para fazer contratações de peso? Igor Coronado, Pedro Raul, tem mais, vamos lá, investiu pesado para contratar Mateuzinho, lateral direito. Então, gente, o malabarismo de muita gente para não criticar a diretoria do Corinthians, na minha opinião, é feio. Mas isso é apenas a opinião de um mero jornalista, Vene Casagrande. Mas eu produzo conteúdo para o meu canal e aqui no meu canal eu vou falar aquilo que eu penso, é a minha opinião. Gostou? Ótimo. Não gostou? Pode comentar aí, dando seus argumentos. Isso aqui é uma democracia. Eu não sou dono da verdade, eu tenho meu pensamento, você pode pensar diferente. Dito isso, vamos falar sobre o próximo assunto, envolvendo Léo Ortiz. Ele será apresentado na sexta-feira, tá? A imprensa. A apresentação começará 2 horas da tarde, tá bom?
vai ser transmitido aí, obviamente, pela Flá TV. O Flamengo divulgou aí que a apresentação oficial dele será na sexta, mas hoje, quarta-feira, ele esteve no Ninho do Urubu pela primeira vez como... Ih, recebi informação aqui do Gabigol e do Wesley também. Hoje ele esteve no Ninho do Urubu pela primeira vez como jogador do Flamengo, foi anunciado nas redes sociais, gostei inclusive do anúncio, parabéns ao marketing do Flamengo. Ele esteve lá, mas ele não trabalhou com grupo, ele foi a campo, fez trabalhos à parte e trabalhos físicos. Vene, então quer dizer que ele não vai para o jogo, sabe? Não tem nada a ver, gente. São trabalhos normais, todo o reforço que chega faz esses mesmos trabalhos que ele fez hoje, então nenhum problema. A tendência é que nessa quinta-feira ele já faça parte, pelo menos, de um determinado período ali do treino com os demais jogadores, então, sem nenhum problema. Léo Ortiz, portanto, deve ser relacionado para o jogo de sábado, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo, Fluminense e Flamengo, jogo 9 horas da noite. Sobre Gabigol e Wesley, acabei de receber aqui, perguntei para uma pessoa do Flamengo, temos novidades sobre Gabigol e Wesley? A pessoa falou, não, na mesma, isso quer dizer que não trabalhou com grupo, fez trabalhos à parte, então esses dois aí tentam ficar à disposição, pelo menos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Para o primeiro jogo, o tempo é curto, mas vamos ver se os dois conseguem ficar à disposição do técnico Tite. Mudando de assunto, vamos falar de William Carvalho, volante aí que foi especulado no Flamengo. Muita gente me parando nas ruas, poxa, Vene, não conseguiu o Maicon, mas e o William Carvalho? Tem proposta, o Flamengo fez proposta para contratar esse jogador. Galera, a mesma informação que eu já falei nos últimos vídeos. O Flamengo em nenhum momento fez proposta e não fará a proposta. Na verdade, esse jogador foi oferecido ao Flamengo através de um empresário brasileiro, nem é um empresário oficial dele, é um representante brasileiro. Eles estão fazendo esse movimento, o staff dele, os representantes dele estão fazendo esse movimento, porque o Betis quer diminuir a folha salarial e topa vender o William Carvalho. Mas o Flamengo não se interessou, não fez uma proposta. É um jogador até bem avaliado, mas ponto, para aí. Nada avançado, nada conversado, nenhuma proposta feita, nada, pelo menos até o dia 6 de março, às 19 horas e 8 minutos, o famoso 7-8 da noite. Então, vocês que estão me perguntando, que tem essa curiosidade sobre o William Carvalho, o Flamengo não fez proposta para contratar o volante português de 31 anos, que está no Real Betis, clube da Espanha, desde 2018. Nosso último assunto aqui, Thiago Maia, galera, porque a novela continua, o Internacional mantém interesse em contratar esse jogador, o jogador inclusive treinou separado novamente, vem treinando separado, é um jogador que até o momento está fora dos planos do técnico Tite, ele tem o desejo de se transferir para o Internacional, mas o Internacional não aumentou a proposta, nem vai aumentar, e entende que essa situação precisa ser resolvida entre Flamengo e Lille. E Flamengo e Lille, até o momento, não entraram em nenhum acordo. Já expliquei para vocês a proposta de 4 milhões de euros do Internacional por 50%. Flamengo virou para o Lille e falou, desses 4 eu quero ficar com 3 milhões e vocês ficam com 1 milhão. E a gente divide 50%, 25% para cada. O Lille falou, não, a gente topa ficar com 1 milhão e 250 mil euros. O Flamengo não quis, até o momento. Ou seja, 200... Se eu jogasse R$3. Se o Internacional contratasse ele agora, ele não seria usado no Campeonato Gaúcho mesmo, já passou o prazo. Óbvio, é muito melhor você ter o jogador o mais rápido possível. Porém, o Internacional tem tempo. Cozinha, espera, Flamengo e Lille. Para mim, um grande erro aí é do Flamengo, porque eu acho o seguinte, por causa de 250 mil euros, você já topou vender o jogador, libera o jogador, deixa o jogador ser feliz. Mas ninguém facilita a vida do Flamengo. Gente, calma aí. O Flamengo ficaria com 3 milhões de euros, quer dizer, 2 milhões e 750 mil euros, e ainda ia ter 25% do atleta. Gente, na boa. O Flamengo ia vender 25% por 2 milhões e 750 mil euros. Para mim, um bom negócio. O Flamengo pagou 3 milhões e 800 mil, pô. Usou o jogador está desvalorizado, não é utilizado, está com a idade mais avançada, na minha opinião, seria um bom negócio para o Flamengo. Mas, repito, é a minha opinião apenas, um mero jornalista. Tudo de bom para vocês! Estamos chegando aqui na hora do almoço. Um bom almoço para todo mundo, hora do almoço para quem está por aqui.
né, nessa região, nesse fuso horário aqui do Brasil, da América do Sul. Tem muita gente que está acompanhando em outras partes do mundo, na Europa, na Ásia, né, na América do Norte. Grande abraço para todos que estão acompanhando aqui mais esse nosso bate-papo no canal Fala João Guilherme e também no canal João Guilherme para Tudo. Aliás, muito obrigado, porque nós estamos já, deixa eu atualizar aqui, cadê João Guilherme? Fala João Guilherme, 174.382 inscritos no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado, show de bola. Estamos aí avançando sempre com a ajuda de vocês. Então se inscreva no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo, me siga aí nas redes sociais, deixe o seu like, comente, compartilhe e participe. Pois bem, né, um assunto que surgiu muito rapidamente no noticiário, né? Surgiu na segunda e ontem nós já tivemos uma definição. Maicon, jogador do Corinthians. O Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia para contratar o jogador, né? E aí ele está emprestado ao Corinthians até o final do ano. O Flamengo fez uma proposta e o Corinthians teria que igualar essa proposta para continuar com o atleta. Só que aí entra um detalhe fundamental nisso tudo: a vontade do jogador. O Michael, ontem, numa reunião com a diretoria do Corinthians, deixou bem claro, né, que o desejo dele é permanecer no timão, né? E aí nós vamos aqui analisar essa situação. Ele tem 11 meses de direitos de imagem a receber do Corinthians. O Corinthians tem uma dívida com o Maicon e não é pequena. É uma grana. Aliás, o Corinthians está aí afundado em dívidas. Mas mesmo assim, ele optou em continuar no Corinthians. Quem sou eu para julgar? Apenas vou dar a minha opinião. Certo ou errado fez o Maicon? Afinal de contas, ele iria para o Flamengo, que está montando um time muito forte e que tem condições de ganhar títulos nesta temporada, bem mais do que o Corinthians, cá entre nós. O Flamengo hoje tem muito mais chance de ganhar títulos importantes do que o Corinthians. Então, o que levou o Michael a ficar no Corinthians? E eu vou dizer para vocês, eu entendo perfeitamente a situação do jogador. Por quê? O Michael hoje chega no Flamengo, ele será titular do Flamengo? Ele vai jogar no Flamengo? Eu acho que não. Ele teria que disputar uma posição e uma disputa forte, né? Porque o Flamengo tem ali Pulgar, o Flamengo tem De La Cruz, o Flamengo tem o Gerson que está se recuperando de lesão, de cirurgia nos rins, o Flamengo tem o Alan, o Flamengo tem o Igor Jesus. Então a briga seria intensa. O Maicon é muito bom jogador. Eu acho ele um bom jogador mesmo. No Corinthians, com o técnico Antônio Oliveira, ele é uma peça fundamental no time. Ou seja, ele vai jogar. Então, é isso. Nem tudo na vida é dinheiro. Ah, eu vou ganhar mais, a proposta salarial do Flamengo era melhor, eu vou para um clube que tem hoje mais condições de ser campeão. Obviamente que isso tem que ser analisado, pesar, mas e aí? O cara vai jogar? Ele até iria jogar, pela quantidade de jogos, do calendário. O Flamengo tem muitos jogadores que são convocados para as seleções, ele teria espaço no Flamengo também. Só que a importância dele no Corinthians é muito maior.
ele é um titular. Não dá para ver o time do Corinthians sem o Maicon no meio-campo. Então, mediante a isso, dá para entender perfeitamente a decisão tomada pelo Michael. E agora, a direção do Corinthians tem que cumprir o prometido para o rapaz. Segundo a equipe do presidente Augusto Melo, foi feito um planejamento financeiro para que seja quitada a dívida de 11 meses de direitos de imagem que estão atrasados. Nada mais justo. O Michael optou por ficar no Corinthians, então o Corinthians, que antes já tinha a obrigação de pagar o que deve, agora tem mais ainda com o jogador, e eu vou te dizer, vai ser uma peça importante para a sequência de ano do Corinthians e o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Então, boa sorte para o Michael no Corinthians, e o Flamengo segue agora a sua vida. A janela fecha amanhã, hein? A janela fecha amanhã, dia 7 de março. Hoje é dia 6 de março, confere? A janela fecha amanhã. Então, em relação ao Flamengo e a todos os outros times, vamos ficar atentos, porque podemos ter novidades aí no mercado da bola. Então é isso, Michael decidiu ficar no Corinthians e eu entendo perfeitamente, porque lá ele vai ser mais importante do que no Flamengo e ele vai jogar. Concorda comigo? Deixa aí o seu comentário. Saudações rubro-negro, então é isso aí, rapaziada, trazendo aqui essas informações, né, onde o João Guilherme e o Vene Casagrande deixou nós, torcedores, atualizados das informações do Flamengo, né? Situação do William Carvalho, situação do Thiago Maia para o Internacional e também, né, a principal informação do Maicon, que recusou a equipe do Flamengo. E eu já quero fazer uma pergunta para vocês, torcedores do Mengão. Se vocês fossem o Maicon, nessa situação, o que vocês fariam? Vocês aceitariam o contrato, né, e ir para a equipe do Flamengo ou não? Comente aí, deixa a sua opinião. Realmente, eu também reconheço aí, né, a situação do Maicon ter dito não para a equipe do Flamengo, né? Até porque ele chegaria aí com uma grande disputa ali de volante, aonde o Flamengo está bem servido com o Pulgar, com Igor Jesus, também temos o Gerson, tem o Dela Cruz que pode fazer essa função perfeitamente, tem o Vitor Hugo, então esses jogadores que vêm se destacando também com a equipe do Flamengo, né? Principalmente o Jesus pedindo passagem para ser titular. E com a chegada do Maicon, talvez até atrapalhasse, né, a situação aí dos jogadores que estão tendo essa oportunidade com o Tite. Então, acredito que foi um bom negócio o Flamengo não ter feito, né, essa contratação do Maicon. Essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião, torcedores. Vocês acham que foi ou não um bom negócio? Vocês queriam ver esse Maicon vestindo a camisa do Flamengo? Na minha opinião, acho que não seria esse grande jogador. Então, acertou em não contratar, né? E o jogador acertou em ficar no Corinthians. Eu também, se eu fosse um jogador de futebol... E nessa situação, né, o Maicon é titular do Corinthians, o Maicon é praticamente a peça ali que não sai do Corinthians. Eu também não saía por conta dessa questão de jogar bola, né? Você tem duas opções: ou você sai para um clube, fica no banco de reserva, ganha títulos, que nem ia acontecer com o Flamengo, um bom salário, tudo em dias, ou você fica num Corinthians, né, jogando. Você quer jogar ou quer ganhar dinheiro? Aí que fica aquela questão. Então o Maicon aí preferiu jogar, continuar jogando, né? É um jogador aí de 28 anos, então tem muito futebol ainda para jogar, beleza? Então, rapaziada, no demais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram as nossas informações de hoje. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, metralha o dedo no like. Se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.